Olá, vamos para mais uma aula de redação. Estou aqui novamente. O que será hoje, hein? Nós vamos dar continuidade ao gênero textual texto descritivo. Vamos continuar aí com o texto descritivo, só que hoje um pouco diferente. Não é mesmo? Eu gostaria que vocês estivessem bem atentos e vamos lá comigo. Eu vou contar para vocês uma história. Acompanhem daí, hein? Às vezes não dá para vocês lerem um slide, porque às vezes fica de longe. Vai pausando aí, vai acompanhando. Houve uma história muito interessante, porque tem a ver com a atividade que vocês farão. Então, ó, presta atenção daí. E a sinopse desse texto é o seguinte, um resumo. Na cidade, ninguém gostava daquela velha. Um dia, 3 garotos resolveram se divertir atirando pedras na casa da velha. Como não obtiveram resposta, 2 deles desistiram. Apenas um garoto quis ir ainda mais longe, ou melhor, mais perto da doida. Leia o conto para descobrir o que aconteceu com ele. Vamos lá, presta atenção daí, hein? A Doida, de Carlos Drummond de Andrade. A doida habitava num chalé no centro do jardim maltratado e a rua descia para o córrego, onde os meninos costumavam banhar-se. Os 3 garotos desceram manhã cedo para o banho e a pega de passarinho, só com essa intenção, mas era bom passar pela casa da doida e provocá-la. As mães diziam o contrário, que era horroroso. Poucos pecados seriam maiores. Dos doidos devemos ter piedade, porque eles não gozam dos benefícios com que nós, os sãos, somos aquinhoados. Não explicavam bem quais fossem esses benefícios, ou explicavam demais, e restavam a impressão de que eram todos privilégios de gente adulta, como fazer visitas, receber cartas, entrar para irmandades. E isso não comovia ninguém. A loucura parecia antes erro do que miséria. E os 3 sentiam-se inclinados a lapidar a doida, isolada e agreste no seu jardim. Como era a mesma casa, a cara da doida, poucos poderiam dizê-lo. Não aparecia de frente de corpo inteiro, como as outras pessoas, conversando na calma. Só o busto recortado numa das janelas da frente, as mãos magras ameaçando, os cabelos brancos e desgrenhados e a boca inflamada, soltando xingamentos, pragas, uma voz rouca. Eram palavras da Bíblia misturadas a termos populares, dos quais alguns pareciam escabrosos e todos fortíssimos na sua cólera. Observe aí como que está sendo a descrição, ó. Olha como que é, ó, a boca, as mãos, está descrevendo a doida, hein? Fique ligado aí. Sabia-se confusamente que a doida tinha sido moça igual às outras no seu tempo remoto. Contava mais de 60 anos e loucura idade. Juntas lhe lavravam o corpo, corria com variantes. A história de que fora noiva de um fazendeiro e o casamento, uma festa estrondosa. Mas na própria noite de núpcias, o homem a repudiara. Deus sabe por que razão. O marido ergueu-se terrível e empurrou-a, no calor do bate-boca. Ela enrolou a escada abaixo, foi quebrando ossos, arrebentando-se. Os 2 nunca mais se viram. Repudiada por todos, ela se fechou naquele chalé do caminho do córrego e acabou perdendo o juízo. Perdera antes todas as relações. Ninguém tinha ânimo de visitá-la. O padeiro mal jogava o pau na caixa de madeira, à entrada, e eclipsava-se. Diziam que nessa caixa os primos generosos mandavam pôr à noite provisões e roupas, embora oficialmente a ruptura com a família se mantivesse inalterável.
20 anos de tal existência e a legenda está feita. 40 e não a mudá-la. O sentimento de que a doida carregava uma culpa que sua própria doidice era uma falta grave. Uma coisa aberrante instalou-se no espírito das crianças. E assim, gerações sucessivas de moleques passavam pela porta, fixavam cuidadosamente a vidraça e lascavam uma pedra. Os três verificavam que quase não dava mais gosto apedrear a casa. As vidraças partidas não se recompunhavam mais. A pedra batia no gatilho ou ia aninhar-se lá dentro, para voltar com palavras iradas. Ainda haveria louça por destruir, espelho, vaso intacto? Em todo caso, o mais velho comandou e os outros obedeceram na forma do sagrado costume. Pegaram calhaus lisos de ferro, tomaram posição. Cada um jogaria por sua vez, com intervalos para observar o resultado. O chefe revezou-se um objetivo ambicioso, a chaminé. O projétil bateu no canudo de folhas de falandres enegrecido blém e veio espatifar numa telha. Ou com estrondo. Um bem-te-vi assustado fugiu da mangueira próxima. A doida, porém, parecia não ter percebido a agressão. A casa não reagia. Então, do meio, vibrou um golpe na primeira janela. Bem, tinha atingido uma lata. E a onda de som propagou-se lá dentro. O menino sentiu-se recompensado. Esperar um pouco para ouvir os gritos. Era tudo a mesma paz. Aí o terceiro do grupo eram seus 11 anos. Sentiu-se cheio de coragem e resolveu invadir o jardim. Não só podia atirar mais de perto na outra janela, como até praticar outras e maiores façanhas. Os companheiros, desapontados com a falta do espetáculo cotidiano, não queriam seguir. E o chefe, fazendo valer a sua autoridade, tinha pressa em chegar ao campo. O garoto empurrou o portão. Abriu-se. Então, não vivia trancado? E ninguém ainda fizera a experiência. Era o primeiro a penetrar no jardim e pisava firme, posto que cauteloso. Os amigos chamavam-lhe impacientes, mas entrar em terreno proibido é tão excitante que o apelo perdia toda a significação. Pisar no chão pela primeira vez e chão inimigo. Curioso como o jardim se parecia com qualquer um, apenas era mais selvagem e o melão de São Caetano se enredava entre as violetas, as roseiras pediam poda, o canteiro de cravinas se afogava-se em erva. Lá estava, quentando o sol, a mesma lagartixas de todos os jardins, cabecinha móvel e suspicaz. O menino pensou primeiro em matar a lagartixa e depois em atacar a janela. A lagartixa salvara-se, metida em recantos só delas sabidos, e o garoto galgou os 2 degraus, empurrou a cancela e entrou. Tinha a pedra na mão, mas já não era necessária. Jogou-a fora. Tudo tão fácil que até ia perdendo o senso da precaução. A princípio, distinguiu bem, debruçada à janela, a matéria confusa do interior. Os olhos estavam cheios de claridade, mas afinal se acomodaram e viu a sala, completamente vazia e esburacada, com um corredorzinho no fundo, e no fundo do corredorzinho uma caçarola no chão e a pedra que o companheiro jogara. Passou outra janela e viu o mesmo abandono, a mesma nudez, mas aquele quarto dava outro cômodo, com a porta cerrada. Atrás da porta devia, pois, estar a doida, que inexplicavelmente não se mexia, para enfrentar o inimigo. E o menino soltou o peitoril, pisou indagador no soalho gretado que cedia. A porta dos fundos cedeu, igualmente a pressão leve, entreabrindo-se numa faixa estreita que mal dava passagem um corpo magro. O menino foi abrindo caminho entre pernas e braços de móveis, contorna aqui, esbarra mais adiante. O quarto era pequeno e cabia tanta coisa. Atrás da massa do piano encurralada a um canto estava a cama, e nela, busto soerguido, a doida esticava o rosto para a frente, na investigação do humor insólido.
Não adiantava o menino querer fugir ou esconder-se, e ele estava determinado a conhecer tudo daquela casa. De resto, a doida não deu nenhum sinal de guerra, apenas levantou-se as mãos à altura dos olhos como protegê-los de uma pedrada. Ele encarava com interesse. Era simplesmente uma velha, jogada no catre preto de solteiro, atrás da barrigada de móveis, e que pequenininha. O corpo sob a coberta formava uma elevação minúscula, miúda, escura, desse sujo que o tempo depositava na pele, manchando-a, e parecia ter medo. Mas os dedos desceram um pouco, e os pequenos olhos amarelados encararam por sua vez o intruso com atenção. Voraz, desceram sem saber o que fizesse. A criança sorriu, de desaponto, sem saber o que fizesse. Então a doida ergueu-se um pouco mais, firmando-se nos cotovelos. A boca remexeu, deixou passar um som vago e tímido. Como a criança não se movesse, o som indistinto se esboçou outra vez. Ele teve a impressão de que não era xingamento, parecia antes um chamado. Sentiu-se atraído para a doida, e todo o desejo de maltratá-la se dissipou. Era um apelo, sim, e os dedos movendo-se canhastramente o confirmavam. O menino aproximou-se, o mesmo jeito da boca insistia em soltar a mesma palavra curta, que entretanto não tomava forma, ou seria um bater automático de queixo, produzindo um som sem qualquer significação? Talvez pedisse água. A moringa estava no criado, mudo. Entre vidros e papéis, ele encheu o copo pela metade, estendeu-o. A doida parecia aprovar com a cabeça, e suas mãos queriam segurar suas linhas. Mas foi preciso que o menino ajudasse a beber. Fazia tudo naturalmente e nem conservava qualquer espécie de aversão pela doida. A própria ideia de doida desaparecera. Havia no quarto uma velha com sede e que talvez estivesse morrendo. Nunca vira ninguém morrer. Os pais o afastaram-se, havia em casa um agonizante. Mas deve ser assim que as pessoas morrem. Um sentimento de responsabilidade apoderou-se dele. Desajeitadamente, procurou fazer com que a cabeça repousasse sobre o travesseiro. Os músculos rígidos da mulher não ajudavam. Teve que abraçar-lhe os ombros com repugnância e conseguiu, afinal, deitá-la em uma posição suave. Mas a boca deixava passar ainda o mesmo ruído obscuro que fazia crescer as veias do pescoço inutilmente. Água não podia ser, talvez remédio. Passou-lhe um a um diante dos olhos, os fraquinhos do criado mudo, sem perceber qualquer sinal de aquiescência. Ficou perplexo, irresoluto. Seria caso talvez de chamar alguém, avisar o farmacêutico mais próximo, ou ir à procura do médico que morava longe. Mas hesitava em deixar a mulher sozinha na casa aberta e exposta a pedradas. E tinha medo de que ela morresse em completo abandono, como ninguém no mundo deve morrer. É um conto de Carlos Drummond de Andrade que fala sobre a doida, que os meninos jogavam pedras nela, vocês perceberam, mas depois o mais velho foi lá para ajudá-la. Preste atenção nesse ponto. Eu gostaria também que vocês observassem como foi feita a descrição. Muito bem feita, não foi? Então, percebemos aí nesse conto a questão de discriminação, né? A questão de discriminação, preconceito, maltratos é algo que não pode acontecer com as nossas vidas, que a gente não pode fazer isso com o próximo, com qualquer pessoa, né? Que seja qualquer pessoa, não pode ser essa a nossa atitude. Nós devemos tratar todas as pessoas da mesma forma, não é mesmo? Então, vai aí uma atividade para vocês para a próxima aula de redação. Vamos ver qual que é a atividade? A primeira atividade, vocês vão retirar do texto A Doida as palavras desconhecidas e registrem o significado no caderno de redação. Ou vocês podem procurar lá no Google esse texto, que vocês terão acesso, ou então vocês vão pausar o vídeo para retirar as palavras, certo? Mas no Google tem
disponível, vocês vão lá, coloca A Doida de Carlos Drummond de Andrade. Então vocês vão registrar lá no caderno de redação todas as palavras desconhecidas, procurar o significado e fazer o registro. Com isso, vocês conhecerão palavras novas para enriquecer o texto de vocês, para na hora de escrever uma redação, vocês saberem de palavras mais completas, mais elaboradas, não é mesmo? Essa é a primeira atividade. A segunda atividade é a seguinte: vocês terão que assistir esse filme Troca de Talentos, certo? Está disponível na Netflix e também pode procurar no YouTube que vocês encontram. Então vocês assistirão esse filme Troca de Talentos. Assista esse filme e na folha de redação que está disponibilizada para vocês aí no site, faça um texto contando a história do filme bem resumida, tá? Bem resumida mesmo, máximo 30 linhas. Porém, vocês descreverão o protagonista, né? O personagem principal vocês irão descrever. Então, é um texto descritivo, vocês irão fazer um resumo, né? Contar sobre o filme, porém descrever o personagem principal, certo? Olha só, tem muitos ainda que não me entregaram a redação passada, tá? Essa redação estou fixando-a porque pode ser que venha valer depois como teste, como atividade avaliativa, e muitos ainda não me entregaram. Eu marquei a data para entregar essa redação, que será na próxima aula. Leiam a instrução direitinho que foi disponibilizada para vocês, certo? Então, essa é a segunda atividade e agora eu farei com vocês uma dinâmica bem rápida. Olha só, esse é um filme muito interessante, que vocês vão aprender muito sobre ele. Tenho certeza que vocês irão aprender acerca dos talentos, não é mesmo? É um filme muito bacana que nos traz uma lição de vida muito importante. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho o quê? Um balde, não é mesmo? E aqui eu tenho o quê? Um copo. O que eu posso colocar no balde? O que eu posso colocar no copo? Aqui eu coloco água, não coloco? E aqui eu também coloco água. Porém, nesse balde cabe mais água do que no copo, não é mesmo? Aqui cabe muito mais água. O balde é mais importante porque cabe muito mais água. Aqui é menos importante porque, cabe pouca água. É assim? Não. Aqui cabe mais água porque nesse balde eu posso lavar um pano de chão, colocar de molho uns panos de prato, não é mesmo? E esse copo eu tomo água, eu tomo um suco, eu tomo um refrigerante. Então cada um tem a sua função importante, não é mesmo? O balde é importante porque cabe mais água? Não, cada um tem o seu talento, não é mesmo? Cada um tem o seu talento e a gente tem que valorizar o talento de cada um, não é mesmo? Então, para representar aí, o talento e para desejar a vocês uma feliz Páscoa, olha o que eu vou fazer. Vou comer um pedacinho, desejando a vocês uma feliz Páscoa. E eu deixei aqui, confie no seu talento e invista nele. Você tem um talento, basta confiar. Um beijo e até a próxima aula!